Os evolucionários é preciso ser capaz de explicar como se pode montar este sistema gradualmente, quando não há função, até que se tenha todas as partes no lugar. A complexidade irredutível das máquinas moleculares apresenta um grande desafio ao poder da seleção natural. Conforme o darwinismo, até mesmo estruturas biológicas muito complexas, como um olho, ouvido ou coração, podem desenvolver-se gradualmente, com o passar do tempo, em passos incrementais. Mesmo assim, a seleção natural só pode ser bem-sucedida se estes acasos genéticos aleatórios oferecerem alguma vantagem ao organismo em evolução. Como tentei mostrar, não é necessário supor que as modificações sejam todas simultâneas, se forem extremamente pequenas e gradativas. A seleção natural examina as menores variações, rejeitando as que são ruins, preservando e acrescentando todas as que são boas. Mas as pequenas variações favoráveis de Darwin poderiam ter produzido o flagelo bacteriano? Alguns cientistas acham que não. Como poderia algo novo como o motor da bactéria flagelar e todos os componentes que possui desenvolver-se de um aglomerado de bactérias que não possui esse sistema, quando cada mudança, de acordo com a teoria de Darwin, tem que oferecer algum tipo de vantagem? Imagine tal cenário no início da história da Terra. De algum modo, uma bactéria em evolução desenvolve uma cauda e as partes necessárias para ligá-la à parede da célula. Ainda assim, sem a montagem completa do motor, esta inovação não ofereceria nenhuma vantagem à célula. Ao invés disso, a cauda continuaria imóvel e inútil, invisível à seleção natural, que, por definição, só pode favorecer mudanças que ajudem à sobrevivência. A lógica da seleção natural é muito exigente. A menos que o mecanismo do flagelo seja completamente montado e funcione, a seleção natural não pode preservá-lo nem passá-lo à geração posterior. O que é importante sobre a seleção natural é que ela escolhe apenas vantagens funcionais. Na maioria dos casos, a seleção natural elimina as coisas sem função ou cuja função prejudique o organismo. Assim, se houver uma bactéria com cauda que não funciona como flagelo, as chances são de que a seleção natural a elimine. O único modo de se escolher um flagelo é ter um que funcione, e isto significa que se tenha todas as partes do motor bem do início. Sendo assim, a seleção natural não pode lhe dar o flagelo bacteriano. Ela apenas funciona após o flagelo já estar funcionando. Em 1996, Michael Behe publicou um livro intitulado A Caixa Preta de Darwin. No livro, ele argumenta que a seleção natural, conforme o darwinismo, não podia explicar a origem do flagelo bacteriano nem qualquer outro sistema biológico de complexidade irredutível. Behe concluiu que a complexidade integrada desses sistemas apontam para um projeto inteligente. A Caixa Preta de Darwin criou uma controvérsia imediata. Mais de 75 publicações revisaram o livro. Alguns cientistas elogiaram a obra de Behe, ao passo que outros a descartaram como não científica e motivada pela religião. Alguns insistiam também que ele subestimara o poder da seleção natural. Argumentavam que o motor flagelar poderia ter sido criado com partes de outras máquinas moleculares mais simples, como esta bomba celular. Se os componentes da bomba já existiam, poderiam ter sido preservados pela seleção natural antes mesmo que o motor bacteriano surgisse. Esta teoria se chama coopção. Está dizendo, em essência, que a evolução ou seleção natural em algum momento pôde pedir emprestado componentes de uma máquina molecular e construir uma nova máquina com alguns destes componentes. Scott Minich pesquisou o motor flagelar durante uns 20 anos. Sua pesquisa o levou a contestar o argumento da coopção.
Com o flagelo bacteriano, você se refere a uma máquina que tem 40 partes estruturais. Isso mesmo, descobrimos que 10 destas partes estão envolvidas em outra máquina molecular, mas as outras 30 são únicas. Então, onde vai consegui-las? Eventualmente, você terá que considerar que cada uma das partes originalmente tivesse outro propósito. Assim, só se pode seguir este argumento até o ponto em que surge o problema de que se está pegando partes do nada. Mas mesmo que se considere que tem-se disponíveis todas as partes necessárias à construção destas máquinas, este é apenas parte do problema, talvez ainda mais complexo. Eu considero o mais complexo são as instruções para a montagem, fato nunca mencionado pelos oponentes do argumento da complexidade irredutível. Pesquisas feitas sobre o motor bacteriano revelam um nível ainda mais profundo de complexidade, pois sua criação não só exige partes específicas, mas também uma sequência precisa de montagem. É preciso fazer as coisas na hora certa, é preciso ter o número certo de componentes, é preciso fazer a montagem em uma certa sequência, é preciso poder dizer que os montou adequadamente, de modo a não desperdiçar energia, criando uma estrutura que não vai ser funcional. Construir uma máquina molecular se compara à construção de uma casa, seguindo uma planta detalhada e uma ordem de construção. O alicerce de uma casa é feito antes de construir as paredes. O encanamento e as instalações elétricas são instalados antes de rebocar as paredes. As janelas precisam estar no lugar antes que se coloque a pedra do parapeito, e as telhas só podem ser colocadas depois da estrutura para o telhado. A mesma coisa acontece na criação de um motor flagelar. Esta estrutura é feita de dentro para fora. Conta-se o número de componentes na construção de um anel, da parte fixa do motor, e depois de montado algo diz: tudo bem, não se precisa mais desse componente. Acrescentamos então um eixo, um anel, outro eixo e um cotovelo. Quando o cotovelo chega a certo tamanho e certo grau de curvatura, mais ou menos 90 graus, termina aquele processo e então se começa a acrescentar os componentes para a hélice. Tudo isso é feito numa sequência precisa, exatamente como se constrói uma casa. Para construir um motor corretamente, tem que se coordenar o tempo exato das instruções de montagem. Mas como a seleção natural podia fazer isso? A coopção não explica isto. Para construir esse mecanismo flagelar, ou milhares de outros mecanismos na célula, exige-se que outras máquinas regulem a montagem destas estruturas e que estas máquinas, por sua vez, exijam outras máquinas para a sua montagem. Se uma destas partes estiver faltando ou for colocada no lugar errado, seu motor não vai funcionar. Assim, o aparelho para a montagem do motor flagelar é, em si mesmo, um complexo irredutível. De fato, o que temos aqui é uma complexidade irredutível do começo ao fim. Sabemos muito sobre o flagelo bacteriano, mas ainda temos muito a aprender. Não há explicação sobre como esta máquina molecular complexa possa ter sido produzida se usarmos o mecanismo darwiniano. Há 150 anos, os cientistas não sabiam nada sobre máquinas moleculares de complexidade irredutível. Mesmo assim, Charles Darwin antecipou a dificuldade de que sistemas assim poderiam apresentar a sua teoria. Se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existisse, o qual possivelmente não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo. Existem realmente duas grandes perguntas na biologia. Como se conseguem formas vivas novas, com estruturas novas como asas e olhos da vida já existente? Em segundo lugar, como a vida se originou na Terra? Sabemos que Darwin passou a maior parte da vida formulando uma resposta para a primeira destas duas perguntas.
Charles Darwin.